Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Princípio de motim deixa 13 detentos feridos em unidade prisional de Coroatá. Rede atacadista diz que é falso o perfil que oferece vale compras em troca de seguidores. Defesa Civil de Bacabal entra em estado de alerta após fortes chuvas dos últimos dias. Na cidade de Imperatriz, motorista de táxi cai e fica à beira do riacho Bacuri. E ainda, governo do Maranhão lança o programa Mais Cirurgias. O objetivo é reduzir o tempo de espera dos maranhenses. O Jornal da Difusora já está no ar. A falsa promessa de vale-compras em troca de seguidores atraiu milhares de maranhenses nas últimas horas para um golpe em uma rede social. Entre as condições para serem um dos beneficiados estava seguir a página e compartilhá-la nos perfis pessoais dos usuários. O anúncio era convidativo. Se a conta chegasse a 30 mil seguidores, cada um ganharia R$200 em compras na rede de lojas que ainda nem abriu na capital. Difícil de acreditar. Eu ia desconfiar. Por quê? Acha que, né, é muito fácil, né? É. Não acreditava, não. De jeito nenhum. Só se alguém me dissesse que realmente aconteceu, que funcionou. Ia duvidar. Por quê? Porque tem muitas fake news e aí eu ia acabar que nem acreditando. Mas quase 22.500 pessoas acreditaram na publicação falsa em uma rede social que ficou menos de 24 horas sendo utilizada. Cada um pensa de um jeito, né? Um pensa de uma coisa, outro pensa de outra. Agora eu não acredito. Chegasse para o senhor, você ia logo desconfiar. Ia desconfiar. Como que vai estar dando prêmio desse jeito? A maioria tinha certeza que estava ganhando uma vantagem, mas sequer sabia que estava caindo em um golpe. Apesar de não haver prejuízo, a experiência mostra, segundo este delegado, o quanto as pessoas ainda têm dificuldade de checar uma informação. A própria rede disponibiliza sinais para que os usuários verifiquem se a conta é verdadeira. Verificar a fonte da informação. Qualquer informação que você for compartilhar por redes sociais, primeiro verifique a fonte. Veja se aquela fonte é fidedigna. Ela não sendo fidedigna, desconfie e não compartilhe. A preocupação maior é para quem, de alguma forma, forneceu dados pessoais para supostas vagas de emprego no supermercado. Essas informações podem ser utilizadas no futuro por criminosos para a abertura de contas, transações financeiras e para aplicar novos golpes. Até contas bancárias virtuais online, e essas contas virtuais online são revendidas justamente para pessoas aplicarem golpes e se tornar um laranja, contas laranjas para que o dinheiro possa ser transferido. A rede brasileira Açaí Atacadista informou em nota que todas as ações promocionais da empresa são comunicadas somente por meio de seus canais oficiais. E uma tentativa de rebelião deixou 13 detentos feridos ontem no município de Coroatá. A informação é que a ação foi contida pelos agentes penitenciários que efetuaram disparos de arma de fogo. Os detalhes com Eduardo Bueno. Boa noite. O caso aconteceu na unidade prisional de ressocialização do município e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o princípio de motim rapidamente foi controlado. A secretaria também esclareceu em nota que durante a vistoria feita por defensores públicos no local, um grupo de internos começou a bater nas grades e fazer reclamações. Em procedimento de segurança, os agentes tiveram que conter os apenados com uso de material químico e, na ocasião, 13 detentos tiveram ferimentos leves. Ainda conforme a secretaria, já está sendo prestado auxílio a todos os presos atingidos e tomadas as devidas medidas administrativas neste caso. Eduardo Bueno para o Jornal da Difusora. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. 2.000 pés de maconha foram descobertos na zona rural de Pedro do Rosário. Durante a ação da Polícia Militar, houve troca de tiros e os suspeitos que faziam a segurança do local conseguiram fugir.
A PM conseguiu prender 3 pessoas. Elas foram autuadas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Sentou hoje no banco dos réus um homem que é acusado de matar um jovem de 25 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2017, quando a vítima estava sentada na porta da casa de um amigo. Max Patrick Mendes foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto. Em Bacabal, as fortes chuvas que caíram nos últimos dias aumentaram o nível de água do rio Mearim. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal estão fazendo um levantamento das áreas de risco de alagamento. Para garantir a segurança das famílias afetadas, a Prefeitura pode decretar estado de alerta nos próximos dias. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente mostra a situação de moradores de um condomínio que lutam na justiça contra prejuízos causados pelas fortes chuvas. E ainda, motorista de táxi perde o controle e fica à beira de riacho na cidade de Imperatriz. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora e na cidade de Imperatriz, um carro de passeio caiu hoje pela manhã à beira de um riacho, o Riacho Bacuri. Por sorte, ninguém ficou ferido. Confira na reportagem de Isabel Gomes. Imagina o susto que foi acordar cedo, sair na porta de casa e dar de cara com um carro dentro do córrego. Acho que ele pensava que ainda tinha ponte aqui, entendeu? Acho que foi passar, mais ou menos assim essa situação, entendeu? O caso foi registrado na rua José Bonifácio. O acidente foi por volta de 1h da madrugada e, de acordo com as informações repassadas pelo motorista do táxi, ele andava com um passageiro e, por não ter conhecimento da rua, acabou caindo neste ponto do Riacho Bacuri. Por sorte, o condutor não teve nenhum ferimento. Logo pela manhã, o veículo foi retirado com o auxílio de um guincho e apenas a placa estava amassada. Trafegar pelo trecho ficou ainda mais complicado porque há 15 dias a ponte de madeira que foi feita pelos próprios moradores foi carregada pela correnteza após uma forte chuva. No dia dessa passeio eu quase que eu ia caindo aí, né? Aí eu vendo que o negócio, eu só tomo, eu vendo minhas coisas na rua. Aí para mim passar para cá fica muito difícil acesso. Tá difícil de eu passar. Eu pensei que por aqui ficava mais perto para casa, mas quando eu dei fé, estava nessa situação. Os idosos são os que mais têm dificuldades em passar por esta passarela, feita de tronco improvisado. Bem no meio, a madeira já está bem fina, deixando ainda mais perigoso atravessar de um lado até o outro. Já caiu muitas pessoas aí dentro. O mototáxi caiu com o passageiro, não sei como ele deslizou e puf. E assim, vice-versa. Pois é, a Secretaria de Infraestrutura de Imperatriz informou que executa o programa de substituição de pontes de madeira por vigas de concreto pré-moldadas e que incluiu no cronograma deste ano a construção da ponte da rua José Bonifácio. E aqui na capital, moradores de um condomínio residencial no bairro da Coab lutam até hoje na justiça para serem ressarcidos pelos prejuízos causados durante uma forte chuva que aconteceu isso no ano passado. Nenhuma melhoria foi feita pela construtora responsável pela obra e o medo é de que a situação se repita. Toda vez que o tempo fecha e a chuva ameaça cair, os moradores do condomínio Novo Anil se desesperam. É que eles não conseguem esquecer o susto que passaram há exatos 10 meses, quando acordaram em meio a um temporal e com toda essa área literalmente debaixo d'água. Dona Lúcia foi uma das moradoras mais prejudicadas. Como o imóvel dela é no térreo, a pensionista acabou perdendo quase todos os móveis. Eu só fiquei com o fogão e a geladeira, o restante todo foi pro lixo. Quando chove eu fico nervosa, a minha vizinha do segundo andar, eu ligo, olha, eu estou subindo, a gente fica naquela brincadeira, mas aquela brincadeira para disfarçar um pouco o nervosismo, mas eu fico com medo. Depois de quase um ano, os proprietários ainda tentam na justiça serem ressarcidos por todos os prejuízos contabilizados. O que mais revolta quem mora aqui
é que até hoje nenhuma melhoria foi feita pela construtora que executou a obra, no sentido de evitar que outras inundações aconteçam. Com recursos próprios, o condomínio está implantando sensores como esse, como forma de tentar minimizar as consequências de futuros temporais. Serão 3 equipamentos conectados a uma sirene, que sempre vai soar toda vez que o nível da água aqui dentro deste terreno aumentar. Agora nós estamos implantando o sistema de alagamento, onde vai gerar taxa extra para os condôminos. Agora o condomínio, a empresa em si, condomínio, está fazendo, implantando limpezas de agora. Você viu lá a situação dos filtros, está imundo, porque vem lama, tudo isso que vem para o filtro. Nós estamos limpando o filtro, limpando as galerias, entendeu? Mantendo limpo. O caso está nas mãos da Justiça. Esse advogado, que representa os moradores, afirma que ocorreram falhas desde a assinatura para a aquisição dos imóveis, com uma omissão de informações por parte da construtora, que está sendo processada por danos morais e materiais. A Monteplan, no meu entendimento, já sabia dessa briga entre a propriedade do terreno, mesmo assim ela aventurou e fez a compra do terreno de uma empresa pública, empresa estatal. Foi feito um laudo por um engenheiro que atestou insuficiência nas galerias de drenagem no local. E a Monteplan transfere a responsabilidade para o município, dizendo que isso seria responsabilidade do município. No entanto, a enchente ocorreu somente dentro do condomínio. As áreas ao entorno não tiveram sequer acúmulo de águas, porque tudo foi escoado para dentro do condomínio. Então, se a construtora tivesse preparado desde a fundação, não teria ocorrido esse prejuízo aos moradores. A produção de jornalismo da TV Difusora tentou contato com a empresa Monteplan Engenharia, mas nenhum posicionamento foi dado até o momento. E a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco o governo do Maranhão lança programa para reduzir tempo de espera dos maranhenses. E ainda moradores de rua e usuários de drogas aqui na capital recebem atendimento médico e psicossocial. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora. E um casal de maranhenses foi preso no início da semana pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles tentavam embarcar para o exterior, transportando cocaína dentro do estômago. Durante a abordagem, eles confessaram que engoliram 29 cápsulas. Devido ao risco de morte, o casal foi encaminhado a um hospital público para que possa expelir as cápsulas que ingeriram. E mais de 70 cirurgias devem ser realizadas pelo governo do Maranhão até o final do ano. O anúncio foi feito hoje pela manhã, durante solenidade no Palácio dos Leões. Reduzir o tempo de espera na fila por uma cirurgia eletiva é o que pretende o programa Mais Cirurgias, lançado nesta quinta-feira pelo governador Flávio Dino. Usando toda a expansão da rede de serviços na capital e no interior, o programa tem como meta realizar 70 mil cirurgias somente este ano. Que equivale à meta de fazer 200 cirurgias por dia na rede pública e estadual. E tenho certeza que os profissionais de saúde do nosso estado vão se empenhar para que com isso nós consigamos garantir mais direitos na rede estadual de saúde. Desde 2014, os investimentos feitos pelo governo do estado resultaram no aumento de 145% do número de cirurgias, saindo de 25 mil para 62 mil procedimentos no ano de 2019. O programa já está sendo executado pela Secretaria de Estado da Saúde em 12 grandes hospitais de todo o Maranhão. 2.000 pacientes que esperavam na fila por um procedimento já foram atendidos somente no mês de janeiro. A programação, na verdade, ela acontece em todos os nossos hospitais regionais e macro-regionais, do norte ao sul do estado, e são as cirurgias que nós chamamos de eletivas, são aquelas que não são de urgência. Então, nesses a gente vai realizar, em todos eles, vai realizar procedimento cirúrgico e vai ter condição de realizar os 70 mil procedimentos ao longo do ano. A solenidade de lançamento do programa contou com a presença do vice-governador Carlos Brandão, do vice-prefeito Júlio Pinheiro, representando Edivaldo Holanda Júnior, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, além de outros parlamentares e secretários de Estado.
Em seu discurso, o governador destacou o papel do SUS e a necessidade do fortalecimento da rede estadual para garantir o acesso aos serviços de saúde. Cerca de 25 a 30 milhões são repassadas do Ministério da Saúde e o resto são recursos próprios do governo do Maranhão. E esses números permitem aquilatar a enorme dimensão do esforço que temos feito na destinação de recursos do Estado para viabilizar essa e outras metas. Moradores de rua e usuários de drogas receberam atendimento médico e psicossocial na tarde de hoje aqui em São Luís. A ação faz parte do programa Consultório na Rua e percorre vários pontos com maior concentração desse tipo de público. Desta vez, o local escolhido foi o Mercado Central de São Luís. As equipes formadas por profissionais da saúde e assistentes sociais chegam e começam as abordagens. Os alvos são moradores de rua e dependentes químicos, que primeiro são ouvidos para depois serem atendidos. São vários os tipos de demandas que chegam a todo momento. A tema de nossas entrevistas precisa ser interrompida por conta dos pedidos. E eles têm essa vontade de ter esse resgate? Com licença. Ei, querida, a minha tia Dada tem deficiência nas pernas, tia Cláudia. Tá pedindo pra você ir lá, se você puder. Tá. Geliel é responsável por esse primeiro contato. Tarefa que nem sempre é tão simples. Pode ser fácil, dependendo de quem e da situação que ele está. E pode ser muito difícil na questão de se eles estão alcoolizados ou em uso de drogas. Eles costumam ser bem agressivos, então nesse contato tem um pouco de dificuldade. Mas de dia que eles estão trabalhando, a aceitação deles é maior. Mas à noite também alguns são tranquilos. O serviço é itinerante e realizado pelas equipes do programa Consultório nas Ruas. São realizadas consultas, testes rápidos e verificada a situação social de cada um. No ano passado, foram 3.450 procedimentos clínicos básicos, 1.300 serviços na área odontológica, 440 encaminhamentos para centros de atenção psicossociais. Uma realidade com pontos em comum. Bom, a maioria deles, a gente percebe mesmo esse vínculo familiar rompido, fragilizado, tanto que eles chegam a essa situação de rua e essa vivência na rua, e a maioria tem mesmo esse rompimento, E olha só, resistência, cultura e tradição. 3 palavras que bem definem o boi de Axixá. Ainda em celebração aos 60 anos de história do grupo, hoje tem a apresentação pelo projeto Pátio Aberto, no Centro Cultural Vale Maranhão, aqui no Centro Histórico de São Luís. A apresentação traz indumentárias novas, coreografias arrojadas e toadas que marcaram gerações, como a música Bela Mocidade, de mestre Donato Alves. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.